SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. A Dilane vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente começa. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. É o item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade e caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça, uma rainha de França, 1863. Médico Jesus, hoje estamos precisando da sua medicina, da sua cura, para aliviar as dores que nos cercam, com aqueles irmãos que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual. Que durante esses estudos, Senhor, que realizaremos em Teu nome e em nome dos nossos guias, possam eles ser atendidos
possam eles se sentir mais aliviados com o teu bálsamo derramado. Por isso, solicitamos a tua presença amiga, Jesus, e que tu envie os teus emissários, como a nossa irmã Ivone, Leon Denis, o Camilo, para nos inspirar, pois eles também em teu nome escreveram esta obra. Em nome desses espíritos amigos, em nome da direção espiritual do SEAP, do Altivo, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do nosso Dr. Erma, enfim, da coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor. Em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que iniciamos então, com a tua permissão, os estudos desta manhã. Que Maria Santíssima possa também envolver esses corações tão carentes de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. A gente vai retornar um pouco, Adilane, aí na página 301, nós vamos ler direto. O Luiz marcou aqui mesmo. Luiz marcou aqui. Sim, nós paramos na 303. Mas vamos voltar com essa ideia, que eu vou aqui na 301, tá? Ele marcou 301. Vamos lá. Era o recolhimento... Pode ler. Tô vendo. Você quer que eu leia? Pode ir lendo, quando o senhor cansar, eu leio. Era o recolhimento. Então eles estão na fase de visita, já tiveram alta, estão visitando todo a colônia Maria de Nazaré. Eles estão no setor da reencarnação. Esse setor de reencarnação, eu estou chamando de setor, acho que é uma cidade, né? É uma cidade. Então vamos dizer, desse departamento tem outros setores, como o recolhimento, aonde dali eles vão partir para a reencarnação. Ficam ali em torno de 2 anos, de 2 a 3 anos, até retornarem à Terra. Então ele diz aqui, era o recolhimento como enorme internato, compondo-se de 4 pavimentos bem distintos, conquanto não existissem quaisquer diferenciações nas disposições internas. Tudo isso nós explicamos muito bem semana passada, então eu vou tocando aqui com a leitura, qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. No primeiro, reuniam-se espíritos provenientes de regiões menos infelizes da colônia, ou seja, os internos e aprendizes do Instituto, já iniciados na ciência da espiritualidade propriamente dita. No segundo, permaneciam os abrigados do Hospital Maria de Nazaré, que preferiram reencarnação imediata, bem assim os do isolamento. Ao passo que, no terceiro, abrigava os prisioneiros da torre. E o quarto era reservado aos do manicômio. Ao elemento feminino reservava-se hospedagem idêntica, localizada, porém, em sítio vizinho ao nosso, em edifício separado. Então vocês veem que na realidade são 8 pavimentos, né? 4 para os homens, 4 para as mulheres. Como não dá para misturar tudo, não dá para você tem que separar de acordo com a capacidade de entendimento, de aprendizado, de elevação de cada um, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra. Como é que você vai colocar uma pessoa do manicômio que está enlouquecida como espírito, trabalhando junto com quem já tem lucidez, uma certa lucidez, e que vai reencarnar da mesma forma? Então, eles separaram. Olha como o livre-arbítrio é sempre respeitado. Aqueles que vieram do hospital, ficaram lá em torno de 3 a 4 anos internados, e tiveram alta, e querem reencarnar imediatamente.
como vai ser o caso, a gente vai ver mais na frente, do Mário Sobral. Então, vai lá para esse departamento. Outros vão ficar estudando ainda, ficando um pouco mais, vão prorrogar o máximo, alguns até o máximo que puder, como é o caso do Camilo. Vai ser o último a reencarnar. Vamos ver isso lá na frente também. Então, como o livre-arbítrio é respeitado. Celestina, quem é Celestina? A enfermeira que está conduzindo o grupo àquela visita, a visita àquele departamento. Levou-nos a tudo esmiuçar. O que vai reencarnar seria ali registrado. Seu nome, o local onde renasceria, a data do acontecimento, o nome dos pais, o período que deveria passar investido da existência planetária, etc, etc, etc. Agora você vê como essas coisas se tornam fatais. A gente faz muita confusão em fatalidade. Ah, foi uma fatalidade. Uma coisa que é uma fatalidade e o que é fruto do livre-arbítrio. Será fatal que eles renascerão no local. Posição social, ele não colocou aqui, também é fatal. Os pais, não tem jeito. Teu pai e tua mãe vai ser fulano e beltrano. A data do acontecimento, período que deveriam estar investido, período a viver em torno de 60 anos, 80, 50. Só que essas fatalidades são o resultado do livre-arbítrio, de uma escolha precedente. Então, fatal mesmo é eles reencarnarem. Fatal mesmo é o dia que vai desencarnar, como nós. E de uma maneira geral, o que há de fatalidade na criação é o progresso. Todos somos destinados ao progresso, destinados à perfeição. Todos. Os internos viviam ali irmanados por idênticas preocupações, orientados pelos assistentes incansáveis, que tudo tentavam, a fim de vê-los vitoriosos nas pelejas dos testemunhos das lides terrenas. A qualquer parte a que as obrigações do momento os requisitassem, isto é, a terra, os gabinetes de análises, onde eram submetidos à melindrosa intervenção já descrita, as sessões de programação das recapitulações e de pesquisas, seria o recolhimento, o ponto de retorno, para onde convergiriam todos até o término dos preparativos e para onde gravitariam mais tarde, quando extinguida a existência corporal, para que então se preparavam. Estes, isto é, os preparativos, frequentemente se dilatavam por algum tempo, exceção feita aos pupilos do manicômio, cujas providências para o retorno à gleba terrestre eram sucintas, resumindo-se quase que exclusivamente aos trabalhos de pesquisas. Então, dali, para esse setor, convergiam todos os dispositivos para a reencarnação, né? Escolha da família, aonde iriam reencarnar, todos os detalhes, e para onde convergiriam também o retorno, quando eles desencarnassem, retornariam para ali. Os do manicômio, o Luiz até fez essa pergunta semana passada, ele fez essa colocação interessante. Para lá eles também retornam quando desencarnam. Sim, eles são acompanhados da reencarnação até desencarnarem, eles são trazidos de volta. O pessoal do manicômio não tinha nem o que escolher, nem o que pensar. Tem gente ali para receber, vamos botar ele no corpo. Então era uma coisa mais simples. Vamos continuar a leitura, que a gente entrou bem em detalhes, né? Semana passada. Uma vez concluídos os penosos prelúdios, adivinham as fases das realizações. Era quando a chefia do departamento expedia ordens à direção do laboratório de restringimento para iniciar
a operação magnética necessária ao caso de renascimento, assim como a respectiva atração para o feto, cujos elementos biológicos já se encontrariam em processo de desenvolvimento no óvulo fecundado. No santuário das entranhas maternas. Então quer dizer que os espíritozinhos já estavam prontos nas mães aqui, né? Ele está dizendo que... porque quando se dá a ligação, é no momento da concepção, mas não é imediatamente ali, no ato da relação, em que se liga o espírito. Tem um tempo, há um período. Quando a gente estudou aqui a reencarnação de Segismundo, detalhou bastante isso aí nas obras do André Luiz. O reencarne de Segismundo. Os pais tiveram a relação, foram dormir, né? E no dia seguinte é que se fez o preparo ali. Foi escolhido o espermatozoide. O espermatozoide, com detalhe que o Segismundo morreria de um ataque cardíaco com 40 e poucos anos. Porque foi ali que ele feriu o próprio pai, aquele que ia recebê-lo como pai, e o assassinou numa encarnação passada. Então, esses técnicos, eles separam, isso aí não é o acaso, por acaso que acontece. É claro que aqueles espíritos que não têm a necessidade de toda uma preparação, se a gente pode dizer, as coisas funcionam por força das próprias coisas. É um fator biológico, isso aí funciona. O espermatozoide vai, ovula, tem um espírito ali, vai se ligar e vai nascer. No caso desses aqui, isso é preparado, ele vai ter um corpo defeituoso. Já foi tudo escolhido, até porque o próprio psiquismo do reencarnante, alguém que veio do manicômio, ele não consegue construir um corpo perfeito para ele. Assim que tem os pais, teve a relação, já está tudo esperando, eles vão sofrer ali a diminuição, os passos magnéticos serão levados para serem colocados ali junto ao ventre materno. Desde ali a ligação. Agora vocês vejam um detalhe, a gravidade do aborto. Todo um preparo para o espírito retornar à carne. Aí o desavisado, ou uma mãe desavisada, vai e comete o aborto, deixando com que seja uma reencarnação, uma vida de provas e expiações tão necessária que aquele espírito seja interrompido. Quanto dano traz ao espírito? Continua, Dilane. As quais mais não seriam então do que o prosseguimento do mesmo laboratório, uma como dependência temporária ou de emergência no departamento de reencarnação, sujeita à vigilância dos técnicos incumbidos do magnificente serviço e dos guias missionários do Espírito, que assim, constrangido e restringido em suas vibrações normais, iam modelando o corpo à proporção que se adiantava o fenômeno da geração. Explicaram-nos ainda que o molde ideal para se definir a forma desse feto em elaboração seria justamente o corpo astral,
que no momento trazíamos o perispírito, o que amplamente ao nosso atendimento esclareceu quanto ao que viria a ser o futuro corpo que ocuparíamos, estruturado sobre o magnetismo doentio de vibrações oriundas de grandes desgraçados como nós, segundo que, com efeito, já nos haviam participado os pacientes mentores. Foi aí que a gente parou, não foi? Então, olha aí, o que vai formar? Qual vai ser a forma do corpo? O perispírito. O perispírito, ou o corpo astral, mesma coisa. Como está com um problema, vai nascer um corpo com problema. A forma é o perispírito. Quando a gente desencarna, a gente mantém a mesma aparência, por causa do perispírito. É o perispírito que formou essa aparência aqui. E não é essa aparência, o corpo físico, que forma o perispírito. É o contrário. Então está com um problema no ouvido, no cérebro, porque deu um tiro na cabeça. Quando ele voltar, aquela marca está ali. Ele vai passar por um momento difícil no cérebro dele. Provavelmente virá com a cegueira, com a surdez, com a mudez. Isso aí, cego, surdo, mudo, é fruto do suicídio. Fruto de suicídio. Porque ele destrambelhou o corpo, às vezes louco. Alguém que se atirou de um prédio, que se quebrou todo. As marcas estão ali. Como vai ser o corpo dele? Como ele vai modular um corpo? Vai ser um corpo disforme. Totalmente disforme. Não nos permitiram entrar no laboratório de restringimento, assim como não fora permitida a visita aos gabinetes de análises. No entanto, informaram-nos de que, ao se internar no laboratório, não se prenderia a ele o condenado. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas que mantêm o universo, impeliam-no para o corpo que deveria habitar, afinando-o com este, ao mesmo tempo em que harmonizava o seu perispírito ou daquela que consentira voluntariamente ou constrangida por um dispositivo da grande lei em ser mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos. Então a própria lei ia ligar um ao outro, que aquela mãe, ele ia se jungir ao perispírito materno, ligando-se ali ao útero, vai diminuir de tamanho, e aquela mãe que voluntariamente vai receber um verdadeiro monstrengo, como disse lá atrás, ou foi obrigada pela própria lei, né, porque ela também cometeu delitos graves no passado, é constrangida a receber aquele espírito. E os dois vão sofrer. A gente vê aí a luta de mães com crianças especiais. A luta é uma luta, levando a médico, precisa de médicos especializados, e é uma correria para o hospital, para médico, para poder socorrer o filho amado. Nós vimos isso, né? Presenciamos isso. Que durante a época dessa atração, que se opera lentamente, à proporção que a gestação progride, vai o condenado, olha o que ele chama de condenado, perdendo pouco a pouco a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também
graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas afetos ao delicado certame, sobre a vontade, sobre as vibrações mentais do paciente, que à proporção que se adianta o estado de gestação no seio materno, suas vibrações mais e mais se comprimindo vão calcando muito profundamente na organização astral as lembranças e recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vividos no pretérito, produzindo-se então o esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo, condoído das desgraças que adviriam se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos por que nasce na terra em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo, que ao entrar para ali inicia-se em seu amargurado ser um como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as suas faculdades, a sua mente, as suas vibrações, que tal estado, muito penoso para qualquer espírito, torna-se odioso a um suicida ou a um suicidado, que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção do laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia, digna de uma criação divina, será facilitada em seu cumprimento, e suavizada em suas perspectivas, quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo, e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência, pois então sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, bem certo, todos os esforços empregarão, a fim de levá-lo ao sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo de quedas e delitos contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso. Eu tive que ler, não tinha jeito, todo esse parágrafo, mas vamos lá, depois a Dilane vai continuar lendo o outro parágrafo. Aí a gente vê, o espírito reencarna. Alguns casos que vêm ao centro, a gente sabe, é revelado, o médium consegue ver que aquela criança ou aquela pessoa já adulta foi um suicida no passado. Ela tem os traços. Alguns trazem o autismo, e como é difícil lidar com uma criança autista. É difícil. E muitas têm graus, né? Tem graus. Muitos não aparentam, mas nas crises mostram que tem um determinado grau de autismo. E sofre pai, sofre mãe, sofre avó, sofre avô, sofre todo mundo. Sofre todo mundo. E se ele conseguir passar pela etapa da reencarnação sem reclamar, porque tem consciência de tudo, tem consciência, mais velhos acalma, tende a acalmar um pouco mais, ele vence essa etapa difícil, ele vence. A gente vê no olhar do espírito se ele está revoltado ou se ele está resignado. É só fazer visita a esses lugares. Aqui tem um local, aqui na Dona Meca, que tem esses espíritos, são crianças em cadeira de roda, crianças todas defeituosas. Lá em Bangu também tem um hospital, algumas vezes a gente foi lá visitar,
ali a Rua Mercúrio, eu acho. Crianças que não conseguem nem sair do berço. Adultas, crianças não, já em fase adulta não conseguem sair do berço. Não fala, escuta, tem problemas na visão. Eu já disse uma vez aqui para vocês, ou no outro estudo, conversando com um espírito desse, eu falei, isso vai passar, confia em Deus. Quando eu falei confia em Deus, era uma moça já, amarrou o rosto, né, as feições, contraiu a musculatura e encarou bem dentro dos meus olhos, como dissesse assim, Deus não existe, ou não fale em Deus para mim. Então você via naquele espírito ali uma grande revolta. Uma grande revolta. Agora vocês vejam o crime que algumas autoridades, a gente vê aqui a mensagem muito ligada a esses que dirigem nações, a responsabilidade que eles têm sobre os povos. Hoje eu li de uma prefeitura lá de São Paulo, em Taubaté, a proibição de se falar em Deus na sala de aula. Proibiram falar de Deus. Proibiram fazer orações, como o Pai Nosso, ou falar de Jesus. É proibido. Que ponto chega? O Ministério Público aciona e o prefeito acata. É tudo macumunado. Como você às vezes vê, também em São Paulo, o Ministério Público aciona e o prefeito diz lá de São Paulo, não, quem manda aqui sou eu que sou o prefeito, o executivo, não é o Ministério Público. Então a gente vê coisas que assustam a gente, porque a única esperança que esse espírito tem é encontrar conforto na religião, conforto em Deus, conforto em Jesus. E a sociedade quer tirar Deus da vida do homem. Começa proibindo nas escolas públicas. Daqui a pouco proíbe abrir centros, igrejas, seja lá o que for. E mais para frente proíbe até o culto em casa. Porque se alguém delatar, um vizinho delatar que você tem oração em casa, ensina o seu filho a acreditar em Deus, você é preso. Esse aí é aonde querem chegar. É o sinal de um fim de uma era, né? Dos tempos, fim dos tempos. Como você vai proibir a crença do outro? Então esses espíritos, porque eles não têm ideia da vida espiritual, não têm ideia do estrago que o suicídio faz, não têm ideia desses que estão no manicômio, dentre eles os que morrem por overdose, o estrago que a droga faz. E a gente vê países com chefes de Estado incentivando o tráfico de drogas. Eles não têm noção do mal que causam à sociedade. E a gente vê todo um trabalho meticuloso para reencarnar. A nossa reencarnação já não foi fácil, porque nós estávamos livres no mundo espiritual. E quando chegou o momento de nós retornarmos à carne, todos nós ficamos muito apreensivos, porque nós não somos espíritos perfeitos. A gente pode falir. Vocês já saltaram de paraquedas? Não? Imagina, vocês vão ter que saltar de paraquedas. Pela primeira vez vão ser saltar de paraquedas. Dá medo, não dá medo? Não quero saber disso. Mas é obrigado a saltar. Você salta de paraquedas, o avião vai cair junto. Aí você fica naquela expectativa. Vai dar tudo certo? O paraquedas vai abrir? E onde é que eu vou cair? Vou cair ou vou pousar, né? Onde é que eu vou chegar? O que me espera lá embaixo?
Então, quando a gente entra num corpo, é a travessia de um mar que você não sabe se vai chegar no porto seguro. E para o suicida, isso é mais penoso ainda. Então ele precisa encontrar centros como esse, casas como a nossa, onde receba esses espíritos que estão reencarnados e saiba como orientá-los. No futuro, isso será comum para o Estado, para toda. No futuro nem mais suicídio nós teremos aqui na Terra. Não fará parte do planeta Terra. Mas é algo muito doloroso para o espírito e complicadíssimo. Agora, é um alívio. Você, quando vê uma pessoa defeituosa fisicamente, na verdade é a misericórdia de Deus, porque ele está esquecendo do passado dele. Ele não está mais gritando de dor. Ele esqueceu. Então ele sente ali o problema físico, mas ele não tem mais aquela dor moral. Alivia e alivia muito, mesmo sendo surdo, mudo, cego ou num corpo defeituoso. É pura misericórdia divina. Sem entender reencarnação, você não entende nada disso. Não entende nada disso. Perguntas? Aquele líder, eu não quero falar o nome, eu não posso falar o nome nem falar o que ele fez, porque podemos ter problema. Ele queria uma raça pura, de homens fortes, homens e mulheres fortes, sem doenças, sem dor. Então, é doente, mata. É aleijado, mata. Não tem aquela corrente sanguínea, mata. Que negócio é esse? Como que você vai dar oportunidade a esses espíritos? É um absurdo que alguns líderes cometem. Eles estão aí hoje. Hã? E eles estão por aí, porque agora vão fazer isso, tá? Mãe e pai não pode mais ter filho doente, vai ser, ó. Vamos lá, continua a leitura aí, Dilane. Passando assim por todas as dependências aí, Passando assim por todas as dependências, e obtendo sempre, ora de irmã Celestina, ora de Rosália, ou de um outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados, a programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. é difícil. Nesse mesmo capítulo, tá certo. O capítulo, Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras, jovens algumas, mesmo moçoilas, mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis, que compunham o corpo de funcionários, ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado. Consultavam as notas provindas dos gabinetes de análises,
Não, peraí, essas pessoas são as pessoas que vão receber os bebês? Não, são pessoas, funcionárias daquele gabinete que trabalham ali analisando Cadê? Elas estavam ali ajudando para poder reencarnar. Deixa eu ler aqui de novo. Passando assim por todas as dependências e obtendo sempre, ora de irmã Celestina, ora de Rosália, ou de um outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações. Quer dizer, recapitular tudo aquilo que tinha passado com aqueles espíritos, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. É a análise de tudinho, recapitular tudo que foi analisado com aquele espírito. Acrescentaremos apenas que ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela ação, fomos colhidos por agradável surpresa. Então, quem trabalhava ali naquele local? Senhoras, jovem algumas, mesmo moçolas mal saídos da infância, porque o espírito quer assim se apresentar. Outras já em plena maturidade e até anciãs, veneráveis, que compunham o corpo de funcionários. Os espíritos que vai receber esse... Não são os espíritos que vai receber na Terra, são funcionários, acabou de dizer, compunham o corpo de funcionários. Agora, se você vê um espírito com uma aparência de jovem, muito jovem, e vê um espírito com aparência de anciã, não significa que o ancião seja mais velho do que aquela jovem. Como espírito, jovem pode ser até mais velho do que o próprio ancião. É porque ele quer se apresentar assim. Aí ele continua aqui. Ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes fora confiado, consultavam as notas provindas dos gabinetes de análise. Eles consultavam tudo que passou pela análise, recapitulavam. E as ordens do templo, e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que conviria a cada pupilo da colônia que a terra voltasse em vestes carnais. Olha só a importância desse trabalho ali. Eles, o que vinha do gabinete de análise, eles conferiam para que dali o espírito pudesse reencarnar. Dali eles saíam para a reencarnação. Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Eram dirigidas essas moças por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses mesmos mapas que constituiriam, nada mais nada menos, do que o extremo rosário de suas expiações, os dias de angústias que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração. Olha, então é um departamento técnico, totalmente técnico. Muitas vezes elas eram subordinadas a missionários, como ele colocou, grandes missionários, com alta capacidade de iniciados, e também colaboravam o próprio reencarnante com as dores que ele necessitava passar na Terra. Os testemunhos decisivos que todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo, a fim de desagravar a consciência da desonra que entenebrece, mormente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado.
Então, a partir dali, eles iam reencarnar. Era a fase final dos trabalhos de elaboração para uma reencarnação. Agora vocês verem que coisa complexa. Aí vai o desavisado, que é cometer o aborto, ou a desavisada. Por isso é um crime. O aborto é um crime. Não devemos praticar tal ação. Vai, continua, Adilane. Alguma pergunta? É toda uma linguagem técnica, né? De uma análise que não tem jeito. Vai, Adilane. Não me pude conter diante de um exemplar dos mesmos esquemas, verdadeiro compêndio de salvação, que a ser observado faria do pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever. Perquiri, dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam o importante estabelecimento. Então vamos lá, deixa eu entender aqui que eu não entendi. Não me pude conter diante de um exemplar dos mesmos esquemas. Que exemplar? Deve ser um boneco, como é que chama? Boneco não. Que quando vocês botam roupa ali para vender no brechó, manequim. Um manequim. Deve ser um manequim. Vamos ver se é isso mesmo. Aí ele colocou verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria do pecador um homem ideal. Ah, não é isso não. Convertido à sublime ciência do dever. Ele analisando todo, eu calculo que seja uma pasta com tudo que ele tinha que cumprir, não é? Com todas as análises feitas. É isso aí, não é nada de manequim, tá vendo? Deve ser uma pasta com todos os documentos, com todas as análises feitas. Então ele observando aquilo ali, ele disse o seguinte, que fariam verdadeiro compêndio da salvação, que se observado, se ele seguisse tudo aquilo à risca, faria do pecador o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever. Se ele cumprisse tudo que foi programado para ele. Aí ele pergunta, né? E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Ele perguntou ali o Camilo, não é? Eu acho que é o Camilo. Todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica ao tempo que respondia. Se tudo... Vai, Adilane. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deva ser corrigida, a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pode ditá-la, e por isso será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. Olha só, quando ele respondeu, sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica, ao tempo que respondia. Quer dizer, nem todos cumpriam com aquilo. E agora vocês imaginem, não sei se decepção, a dor, faz todo um trabalho, mas eles já estão há muito tempo fazendo a mesma coisa e o retorno nem sempre é o ideal. Quantos cometem um suicídio novamente?
não saem vitoriosos. É uma expectativa muito grande desses benfeitores. Então, se é uma programação, é para você seguir. Novamente o André Luiz colaborando com a gente aqui, né, que foi também considerado um suicida. Ele conta para a gente lá nos Mensageiros que médium vem aos milhares. Ele fica até espantado que ele ainda estava lá, não tinha vindo em missão na Terra, né? Ainda estava em nosso lar. Ele, poxa, a Terra deve ter uma beleza, com tanta gente boa indo para lá, tanto preparo, tanto trabalho. E o instrutor lá fala também melancolicamente: sair daqui aos milhares, mas raros são os que vencem parcialmente, e raríssimos os que vencem totalmente. Então, se médium vem aos montes e chega aqui, falha ou não quer a mediunidade, a mesma programação, muitos suicidas não conseguem vencer. Mas a gente vê a vitória da Dona Ivone, né? A vitória da Dona Ivone se empenhou para esse trabalho, para essa vitória. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, tudo que está escrito ali teve uma causa. É evidente que a mesma causa deva ser corrigida. Então, se eu me matei porque a minha esposa morreu, depois eu vou ter que ficar sem a esposa para ver se eu valorizo a vida. Se eu me matei porque morreram meus pais, eu vou ficar sem os pais novamente numa outra encarnação para ver se eu valorizei a vida. E por aí vai. Porque a lei, ela é circular. Então ela vai tangenciar num determinado ponto da vida, da minha existência, aquela prova ou aquela expiação que eu deva passar. Para corrigir a causa, como ele diz aqui, se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deva ser corrigida, a fim de que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Causa e efeito. A causa dessa dor me levou, qual foi o efeito? A me suicidar. Eu vou retornar, vou ter que trabalhar na causa para que o efeito seja a valorização da vida, para que eu não cometa novamente o mesmo ato. É que a Justiça Suprema pôde eu toda hora me perco nessa linha aqui. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça sempre pôde dilatá-la, e por isso será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta os princípios desta instituição é a mesma que move o universo absoluto. Quer dizer, é incorruptível a lei. E eles agem de acordo com a lei. Ele vai ter que passar por aquilo para agir na causa e sair vencedor. Daí o serem as nossas determinações concordes com a mais perfeita equanimidade. Tem que ser equânime, equilibrado, equilíbrio. O que equivale a dizer que não será possível o deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação. Ele tem que cumprir rigorosamente o que foi programado para ele. Uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou, com as causas que forneceu com seu mau proceder. Ela, pois, existe com ele, está nele, tomando parte na sua personalidade, e será preciso que a observe para libertar-se
do cortejo de sombras que sua inobservância em sua alma projeta. Aliás, ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então adquirirá novas responsabilidades e repetirá 2, 3, 4 romagens planetárias para que possa pagar até o último ceitil os débitos que haja adquirido para com a suprema lei, segundo a advertência do mestre insígne. Caramba! Se ele não cumprir rigorosamente o que foi planejado, ele vai voltar 1, 2, 3, 4 vezes, tantas quantas forem necessárias. Olha o atraso que o suicida proporciona na sua vida. Ele estaciona. E aqueles que eles amam, que nós amamos, segue em frente. E você está estacionado, porque você não resolveu o problema. Você tem que resolver o seu problema. Eles continuam andando, continuam caminhando. Como é que o Luiz é que gosta? Como é que a lei é dura, mas é a lei, né? Sedilex, como é que é? Duralex. Sedilex, Duralex. A lei é dura, mas é a lei. Ele tem que cumprir. E muitas vezes, como a gente viu lá na outra obra da Dona Ivone, ali no Dramas da Obsessão, você não vem você não tem condições de passar por aquilo tudo numa encarnação. Divide. No caso de alguns chefes de falanges, criminosos, reencarna, se preparando, vai ser evangelizado, para que numa encarnação futura possa voltar para poder reparar o mal feito à lei de Deus, para que a reencarnação não seja desperdiçada. Vamos parar, gente? Vocês estão com cara de cansado, você está com cara de cansado. Vamos parar aqui na 305, aqui no finalzinho. Deixa eu ver o que tem adiante. Tem que parar aqui mesmo, ó. A essa altura despedimos-nos, vamos parar aqui. Semana que vem a gente... Esse estudo foi um pouquinho maçante, um pouquinho cansativo, porque é uma parte técnica, a programação da reencarnação, mas ao mesmo tempo mostra a grande responsabilidade que é estar reencarnado. Você não pode levar a vida de qualquer maneira. Não pode. Vamos fazer a prece? Faz, Adilane. Vamos encerrar. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade guia dessa casa, agradecemos os estudos dessa manhã, agradecemos a casa de amor, onde possamos ser acolhidos, ser abraçados. Agradecemos o entendimento das palavras, das obras que nos passa. Agradecemos, pedimos a ajuda da Dona Ivone, ao Dr. Bezerra, ao Espírito Camilo, que hoje, com o entendimento que eles têm, que possam ajudar a esses irmãos que muitos sofrem ainda sem o entendimento. Pedimos a Jesus que emane um remédio salutar sobre todos os ambientes onde lá existe um suicida. Amparando, abraçando,
curando as dores. Peço por todos, desencarnados e os encarnados, que ainda sofrem as suas consequências. Peço pelos ouvintes, peço a Jesus que derrama um remédio salutar no lar de cada ouvinte, de cada um de nós. Peço em nome da espiritualidade ao seu altivo, a Dona Lourdinha, às irmãs queridas, mas em nome de Jesus e acima de tudo, em nome do amor de Deus, que damos por encerrado os estudos dessa manhã. Que assim seja.